7h28, o Instituto Penedo, em parceria com o Núcleo de Prática Jurídica da UFRN, realiza a ação Direito à Saúde Ortopédica, voltada para pacientes com diagnóstico de artrose e indicação de cirurgia de prótese. Os atendimentos acontecerão amanhã, né? E os interessados podem procurar diretamente o Instituto ou o NPJ. Vou conversar agora com o diretor do Instituto, o médico ortopedista Anderson Sérgio, a consultora jurídica do NPJ, professora Kalina Leila, e o estudante de Direito da UFRN, Giovanni Ellison de Souza. Doutor Anderson, como é que surgiu a ideia dessa parceria do Penedo com o Núcleo de Prática Jurídica? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, Kalina. Bom dia, Joalisson. Na verdade, assim, Marcos, né, Dr. Marcos Vinícius, que é professor, que é lá do Núcleo de Práticas Jurídicas, muito engajado nessas ações em saúde. A gente conversando, falando sobre as dificuldades que muitas vezes a gente encontrava no SUS, ele falando das experiências que ele estava tendo lá nas ações do Núcleo de Prática Jurídica. E eu falei para ele, né, que eu tinha essa vontade de fazer, de repente, um mutirão de atendimento para atender essa demanda específica dos pacientes com artrose no joelho que precisam de prótese de joelho, que é uma cirurgia de altíssimo custo, mas é realmente uma cirurgia resolutiva, uma cirurgia que vai devolver a qualidade de vida para o paciente que tem uma artrose mais severa, que já tem uma dor muito grande, que tem uma limitação funcional muito grande. E como o Núcleo de Prática Jurídica ele vem tendo muito sucesso, vem sendo muito assertivo nessas ações em saúde, aí a gente combinou, né, de nesse mês de maio a gente fazer essa ação para que realmente a gente consiga dar essa contribuição para a sociedade e essa contribuição para o SUS. Quando a gente faz essas ações, muitas vezes as pessoas eu até estava conversando com ele, eu como médico, muitas vezes eu achava que eu estava sendo contra o Estado, né? Forçando o Estado ao município, nessas questões dessas judicializações. E Marcos, assim, muito habilmente me explicou que, na verdade, na maioria das vezes o que a gente está fazendo, a gente está ajudando. Porque o Estado está sendo, muitas vezes, não por incompetência, mas por insuficiência, ele não está conseguindo atender aquela demanda. E quando a gente se disponibiliza de forma privada a resolver um problema que ele não está resolvendo, ele, no final das contas, ele acaba agradecendo porque você está resolvendo um problema que ele não está conseguindo resolver. Então, a gente acaba fazendo essas ações visando trazer esse benefício para a população. Porque muitas vezes, infelizmente, o SUS é a coisa mais linda do mundo. Eu sou um grande defensor do SUS. Eu trabalho no SUS, mas do jeito que ele é desenhado, é muito complicado ele realmente atender de forma integral a população, porque o custo é muito alto, as demandas cada vez são aumentadas. A gente estava conversando ali e eu estava explicando, pessoal, que hoje em dia, em relação a prótese de joelho aqui no estado, vamos dizer que por semana 10 pessoas entram na fila de cirurgia de prótese e a gente só consegue fazer 4 ou 5. Então essa fila ela só aumenta. E a gente, claro, a gente não vai resolver com a ação dessa, mas a gente vai dar um pontapé aí para a gente começar a trabalhar essas ações para conscientizar a população realmente. E é uma coisa que o Marco sempre me pede para, nas oportunidades eu difundir, a gente trazer isso para a rádio é importante, do trabalho do Núcleo de Práticas Jurídicas em relação à questão de saúde, né? Mas as pessoas muitas vezes ficam muito passivas, reclamam, mas não fazem nada que efetivamente vá mudar a situação. E o Núcleo de Práticas ele vem atuando nesse sentido, nessas ações específicas em saúde. Acho que já fez alguns mutirões de atendimento, alguns mutirões nessas ações. O mês passado foi sobre a questão do autismo, não foi? E é uma coisa que a população ela precisa conhecer. Conhecer que tem um núcleo de prática jurídica que atua muito nessa questão, nessas ações em saúde. Muitas vezes precisa de uma cirurgia, precisa de um exame mais complexo, de um tratamento, de uma medicação
mais cara, que o Estado ele não está conseguindo atender aquela demanda, poxa, tem lá o núcleo de prática jurídica para prestar serviço para você e para a população, então use. Então tá lá para a gente usar, para a população usar, para se beneficiar em relação a isso. Quais são os critérios médicos que definem a indicação da cirurgia na prótese nessa ação? Isso é importante, né? A ação vai ser feita amanhã, lá no Instituto Penedo, à tarde, às 14 horas. Então, se você está escutando aí, você conhece alguém que tem artrose no joelho, que já está com indicação de prótese, pessoa ali acima de 60 anos, já tem uma deformidade no joelho, aquele joelho muito para fora ou muito para dentro, com a dor muito intensa, já passou em vários médicos, os médicos sempre falam, isso aí é só cirurgia, só cirurgia, só cirurgia, você é um forte candidato a realmente necessitar desse tratamento, de prótese, dessa cirurgia de prótese de joelho. Então, a ação amanhã ela vai ser em cima especificamente desses pacientes. Então, para quem não é amanhã, é aquela pessoa que tem dor no joelho, paciente jovem que tem dor no joelho, ou então o paciente mais idoso que, eu tenho sempre dor no joelho. Não, mas se você ainda não passou no médico, você não tem essa indicação, não fez essa triagem, vamos colocar dessa forma, essa ação específica de amanhã ela não é para você. Não vai ser um mutirão de atendimento para pessoas com artrose ou para pessoas com dor no joelho. Vai ser um mutirão de atendimento para a gente otimizar, né? A gente dar direcionamento para esses pacientes com indicação de prótese, para a gente ver se a gente consegue resolver. A média de fila no Brasil é em torno de 2 anos. Só quando a gente vai para a prática e conversa com os pacientes, é muito mais de 5 anos. Então, os pacientes muitas vezes não tem nem fila para ficar, estão esperando há mais de 5 anos essa cirurgia. Enquanto mais a gente demora para resolver, pior o resultado e pior a sobrevida do paciente, né, funcionalmente. Doutora Kalina, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Qual é o papel do Núcleo de Prática Jurídica nessa ação? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que nos acompanham. Doutor Anderson, Giovanni Ellison, Geraldo. Enfim, o Núcleo de Prática Jurídica tem um papel muito relevante na nossa cidade, tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista pedagógico, né? Então, acadêmico, sobretudo. Esse evento, ele é dentro de um pacote, digamos assim, de acesso à saúde, e aí nós faremos um recorte da saúde ortopédica. Nós dividiremos esse evento em dois momentos. Hoje nós teremos um momento, inclusive o doutor Anderson é também nosso convidado lá, com os estudantes, né, os acadêmicos do curso de Direito, para que eles compreendam todo esse fluxo, toda essa logística, como é que se dá, como é que os tribunais têm entendido essas demandas, têm respondido a esses pleitos, para que amanhã, esse evento hoje ele é interno, né, dos professores, consultores jurídicos, nosso convidado médico e os estudantes. Para que amanhã, a partir das 14 horas, Dr. Anderson possa estar promovendo esses atendimentos e, paralelo a isso, se houver necessidade de algum acompanhamento ou alguma consultoria jurídica, o Núcleo de Prática vai estar à disposição. Então, o Núcleo de Prática Jurídica da UFRN, ele tem, Marcos, uma responsabilidade social muito grande e ele tem entregue à sociedade essa responsabilidade com muita competência, né? Formado por um time, de fato, de pessoas muito abnegadas, coordenados pelo nosso professor Marcos Vinícius, que de fato não poupa esforço, sobretudo nesse recorte. E, na verdade, o nosso papel é bem esse, né? De promover essa entrega social linkada, ou seja, absolutamente ligada ao contexto acadêmico, pegando o nosso núcleo, que é uma extensão do curso de Direito, e entregando para a sociedade a prática realmente daquilo que os nossos alunos aprendem na teoria. A gente busca compartimentalizar esses acessos, né? Nós temos sempre esses mutirões ligados à saúde. Hoje, mais de 60% das ações levadas ao Núcleo de Prática Jurídica são relativas ao direito à saúde. E devemos aqui destacar que para ser atendido pelo Núcleo de Prática Jurídica é necessário que atenda ao critério da hipossuficiência, ou seja, ser pobre na forma da lei, da mesma forma que a Defensoria atua. Então, mas grande parte, mais de 60% das nossas demandas diz respeito
respeito a essa temática. Mas essas pessoas que nos procuram, muitas vezes elas não sabem ainda sequer do que de fato estão precisando. E aí esses momentos com profissionais habilitados, a gente encontra essa forma de superar esses limites e promover de uma forma eficaz e célere, entregar para essa pessoa que procura o núcleo de prática o seu bem da vida perseguido, que nesse caso é uma cirurgia, é um tratamento, é um medicamento e a gente cumpre o papel acadêmico, o aluno aprende, Giovanni Ellison está aqui para destacar isso, e a sociedade ganha, tendo em vista que é uma extensão de uma universidade pública. Nessa ação, por exemplo, amanhã certamente alguém vai ser diagnosticado que precisa da cirurgia, né? Aí é onde é que entra o direito, vai tentar conseguir essa cirurgia na justiça, como é que é esse processo? Exatamente. Se essa pessoa se encaixar no perfil da hipossuficiência, então ela vai ser atendida e houve o diagnóstico de que ela precisa desse procedimento médico, dessa cirurgia, dessa prótese. Então, a gente vai ingressar na justiça, né? Seja justiça estadual, se só for a questão do município, seja justiça federal, se a União estiver ocupando esse polo passivo, nós iremos sim judicializar a demanda e por isso o momento hoje com os nossos alunos, para que a gente fale sobre a necessidade de laudos circunstanciados, de orçamentos, mais de um, para que a gente possa balizar, levar para a justiça com toda a documentação e assim a gente possa entregar para aquela pessoa aquele procedimento cirúrgico, aquele tratamento. Antes de passar aqui para Giovanni Ellison, doutor Anderson, vocês vão ter uma quantidade máxima de atendimentos amanhã? A gente não limitou, né? Estaremos em 2 ortopedistas. O pessoal já está me perguntando aqui no Instagram, que eu não deixei claro, se vai pagar a consulta. Não, gente, não vai pagar a consulta. É uma ação gratuita, né? Gratuita. Então a gente vai ter lá o atendimento. Qual vai ser a dinâmica lá? O paciente vai ligar marcando, né? Ou no Núcleo de Práticas Jurídicas ou lá no Instituto Penedo. Vai estar lá com o nome já marcado. A gente vai começar os atendimentos às 14 horas sem custo. Se for necessário algum radiografia do joelho, a gente já vê, já pede, já faz lá na hora. A gente tem lá o serviço no Instituto do Raio-X. Isso tudo sem custo para o paciente. A gente vai avaliar realmente ver se é um caso de prótese. Em sendo caso de prótese, a gente já vai produzir o laudo, né? Já vai entregar para o paciente os orçamentos e ele já vai ser direcionado para o pessoal do Núcleo de Prática Jurídica para já dar andamento nessa questão do processo. Então, o que a gente vai fazer com essa ação, uma coisa que muitas vezes fica muito espaçada, que é o quê? O paciente passou no médico, o médico tem que judicializar. Aí o médico vai lá, aí o paciente vai lá no Núcleo de Prática Jurídica, aí pega o formulário, o modelo de formulário. Aí depois de não sei quanto tempo volta para o médico preenche. Aí leva lá para o núcleo de novo. Aí o núcleo fala, precisa dos orçamentos. Aí a pessoa vai atrás do médico, aí o médico dá o orçamento dele. Aí ele tem que ir atrás de mais 2 médicos pegar o orçamento. Aí tem que pegar o orçamento também de hospital, pegar o orçamento de material. Então assim, nesse meio tempo aí, o que se gasta de tempo, que se perde tempo, na verdade, de tratamento é muito grande. O que a gente vai fazer é já entregar esse pacote todo completo para o paciente, para a gente otimizar realmente essa ação, para ser uma ação realmente resolutiva e que a gente consiga resolver em tempo o mais rápido possível para conseguir resolver o problema do paciente. Giovanni Ellison de Souza, né? Como é que tem sido aí a experiência de participar de uma ação prática que une saúde e direito? Bom dia, Giovanni Ellison. Bom dia, Marcos Jantos, bom dia aos presentes, doutora Kaline, doutor Anderson e os demais ouvintes, né? A experiência é muito gratificante, produtiva, né? Tanto no âmbito acadêmico como posteriormente no âmbito profissional, né? Que a gente cresce como ser humano e também como profissional e estudante do direito, né? Essa experiência é importante para nós estudantes porque a advocacia é muito mais do que o conhecimento em direito. É também o conhecimento, né, e o contato direto com as pessoas, com os problemas sociais a qual a gente é submetido e a gente querendo ou não, um suporte, né, àquela pessoa que procura a gente justamente para resolver o seu problema. Então a gente busca levar as soluções para ela. E com o nosso conhecimento adquirido na faculdade, no núcleo de prática jurídica e esses eventos, a gente vai adquirindo mais experiência, vai adquirindo o contato, né, com o Poder Judiciário, como está agindo
cada setor, né, ali do Poder Judiciário, e a gente vai crescendo e evoluindo, tanto profissionalmente como estudante, né, e ajudando, né, que é o papel do Núcleo de Prática Jurídica, que é justamente levar um atendimento jurídico de qualidade e que possa, sim, ter esse papel social muito importante na sociedade que temos e que é necessário, né? Qual o papel de vocês nessa ação? No caso, vocês recebem as pessoas, como é que é o processo? Isso, como a doutora Kalina falou, a gente vai atender aquelas pessoas, as demandas que forem necessárias, ajuizar a ação, né? A gente vai dar aquele suporte jurídico para que a gente consiga, né, resolver esse problema a qual a gente está submetido, envolvido ali, que nesse mês, né, o âmbito do Núcleo de Prática Jurídica é muito grande, né, o leque de ações, mas nesse mês e nessa ação especificamente é questão da ortopedia, né, no direito da saúde em ortopedia. Então a gente vai buscar, né, levar a solução para aqueles que nos procuram e que é necessário ajuizar uma ação ou buscar um atendimento jurídico específico. O homem já é quase um advogado, né? Fala bonito aí, né? Até a mãe dele veio aqui no estúdio aqui, veio acompanhar, rapaz. Brilhando, a mãe. Quando ouviu a voz, saiu correndo. Eu só prestando atenção, os olhos brilhando. Deixou o café lá. Para quem não sabe, o Giovanessa é filho da nossa diretora, Gelma de Souza, né? Doutor Anderson, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, eu que agradeço, né, essa oportunidade, agradeço imensamente a disponibilidade do pessoal do Núcleo de Práticas Jurídicas. Realmente a gente tem que lançar mão, né? A gente sair um pouco da nossa zona de conforto para a gente retribuir para a sociedade. Eu fiz faculdade pública, né? A gente está fazendo uma ação junto com a UFRN. Eu também sou aluno, fui aluno da UFRN, e eu acho que é importante a gente, toda vez que é possível e quando não for, a gente criar as possibilidades de a gente dar essa retribuição para a sociedade. E eu acho que essa vai ser a primeira de muitas ações que a gente vai fazer nesse sentido. Acho que o grande objetivo aí não é nem a ação em si conscientizar a população desse serviço do Núcleo de Práticas Jurídicas, para que as pessoas usem mais e com isso a gente consiga ter melhores resultados na saúde. Então eu queria só agradecer e convidar todo mundo, né? Se você se não é o seu caso, e você não tem artrose, você não tem indicação de prótese de joelho, e você conhece alguém, liga para essa pessoa, manda uma mensagem, fala que vai ter essa ação amanhã, que é importante ter uma boa participação para a gente ter realmente um impacto, gerar um impacto na sociedade e a gente ter melhores resultados nas próximas ações que a gente fizer. Giovanelson, obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado, Marcos Dantas. Queria aproveitar o espaço, né? A doutora Kalina vai agradecer, mas como estudante de Direito, né, queria agradecer ao doutor Anderson também pelo espaço, por essa oportunidade da gente fazer esse projeto, né? Porque é uma união, né? Tanto da parte do médico como da gente e demais órgãos que é necessário essa ligação para que a gente possa fornecer um trabalho, né, mais acessível e equilibrar, querendo ou não, as desigualdades que o nosso Brasil tem. São muitos, como o doutor Anderson falou, são cirurgias caríssimas, são procedimentos que a maioria da população, de forma particular, não teria acesso, e a gente, de forma juridicamente, buscar essas soluções para ajudar, né, de certa forma, a sociedade. Se forma quando? No final do ano, se Deus permitir. Desse Deus ano quiser. já? Sim, esse ano. Rapaz, coisa boa, viu? No período. Vai divulgar os processos da mãe, certamente, aí, né? As ações contra a mãe, né? É polêmica, Joelma, né? Ser advogado para a família é complicado, mas a gente tá ali para tudo que... Por que você riu, doutor Anderson? Eu falei alguma coisa de engraçado aqui, não? Não, eu tô rindo, é porque assim, vocês não estão vendo, não tá pegando a câmera, não tá pegando o Joel, mas o brilho nos olhos dela, o sorriso que ela não consegue tirar do rosto vendo o filho falando, isso é sensacional. Acho que se eu tivesse no seu lugar, acho que estaria pior. Então acho que a gente como pai, a gente vê que deu certo quando a gente viu que o filho deu certo, né? Então, bom, né? Parabéns, Joel, pelo filho, viu? Doutora Karine, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar? Só agradecer o espaço, parabenizar pelas pautas que são sempre levadas ao ar, o espaço que é fornecido a esses eventos do Núcleo de Prática Jurídica. Agradecer a doutor Anderson pela colaboração,
né, a Giovanni Ellison, pelas palavras, pela dedicação. É um aluno, de fato, Joelma, merece os nossos parabéns. É um aluno extremamente comprometido com o curso, compromissado com os seus objetivos, né? E destacar para, de fato, a sociedade que esse é um papel extremamente relevante dos núcleos de prática jurídica, né? Eu vou deixar aqui ao final o telefone do NPJ para quem precisar de alguma orientação jurídica, se encaixando no perfil socioeconômico, será atendido com carinho, com empatia e com muita responsabilidade. Então, eu vou deixar o telefone, viu, Marcos? Certo. É o 992 29 65 76. Então, nós temos durante toda a semana uma pessoa responsável por atender, por fazer essa análise, essa triagem antes de ir para os alunos, com especificamente essa temática do direito à saúde, que nos é muito cara, que nos é muito importante. A gente fica muito feliz, eu, enquanto egressa da Universidade Pública, da UFRN, também, sempre que posso, fico extremamente feliz de doar um pouquinho do nosso tempo, da nossa atenção. Agradecer o espaço, parabenizar e convidar realmente a quem precisar se encaixar nesse perfil e estar conosco amanhã no Instituto Penedo. 7h49, confirmando 7h40.